noite a todos. A nossa irmã falou com tanta doçura, harmonizou aqui, acabou nos dando, eu digo a mim e a todos os irmãos que aqui já se fazem presentes, muita paz. Agradecer é sempre uma bênção a todos nós, como ela disse, orai e vigiai, a nos mantermos na fé. E hoje, agradecendo o convite, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, a falar de Jesus, a refletir qual o nosso real papel, sentido da nossa vida. Por que estamos aqui encarnados? Eu trouxe o tema do próprio Evangelho, provas e expiações. E no próprio livro dos Espíritos, dessa primeira obra da codificação, temos inúmeras perguntas, respostas a nos esclarecer, inclusive a qual a nossa irmã mencionou, sobre as provas coletivas, a qual estão passando os nossos irmãos no Sul. Não esqueçamos, nada acontece por acaso em nossas vidas. Tudo é planejado, tudo é acompanhado pela espiritualidade superior. Para colaboração na nossa explanação, eu trouxe, além do livro dos Espíritos, que nos traz toda a explicação do que nós iremos falar sobre a questão de provas e expiações, obras de Divaldo Pereira Franco, através da nossa irmã Joana de Ângeles, e de Emmanuel com Chico, através do Consolador. Provas e expiações. No curso da evolução, o espírito encarnado, nós, é de vez em quando submetido a exames pela vida com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. E nós? Qual a nossa real posição? Estamos aqui buscando o aprimoramento, buscando nos melhorarmos, mas não simplesmente a mostrar aos outros, a nós mesmos. Assim, somos submetidos às provações. É muito importante nós refletirmos qual o nosso real papel nessa vida. Hoje já temos discernimento, sabemos o que nós estamos aqui fazendo, como estudiosos que o somos da doutrina espírita cristã. Ainda mais nessa casa, que ministra inúmeros estudos, cursos de aperfeiçoamento, a conhecer a cada um de vocês, através do amai-vos e instruí-vos, como nos diz a nossa irmã. Criam situações em torno do indivíduo envolvendo alguma das suas fraquezas. Quanto mais se colocar a prestar a sua evolução, será testado. Mas justamente naquilo a qual nós temos ainda a aperfeiçoar as nossas fraquezas, de maneira a nos despertar, a nos dar um segmento espiritual, situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores, são denominadas tentações. Orai e vigiai para não cairdes em tentações. Inúmeras tentações, de mínima a algo que nos comprometa, A maledicência, a própria condição do orgulho, da inveja, entre tantas outras, a qual estamos submetidos nessa condição do orbe, E a nossa doutrina espírita cristã? Ela nos ensina que não há condenação de penas eternas, livre-arbítrio. Nós não iremos perecer eternamente em nossos erros, em nossas faltas. Todos nós seremos convidados a evoluir. Mas as leis divinas, aí nós, como estudiosos, sabemos, leis morais, justiça, amor, caridade, que contém, está na nossa própria consciência, no nosso íntimo.
do recesso, a qual surge irresistível movimento do progresso pessoal. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É esse o sentido, a importância da instrução, a importância de buscar orientação, de conhecer realmente o que nós temos de compromisso aqui nessa vida. Somos espíritos, sim, dotados do livre-arbítrio, mas sujeitos à lei de ação e reação, pois tudo o que eu faço, eu irei responder, colher. Já é hora de nós buscarmos agora, através da nossa evolução, esse despertar. Estamos ao redor do nosso orbe, tanto aqui no Brasil como na própria condição que se faz de outros países, estamos vendo as transformações diárias que está ocorrendo, né? E nós sabemos que somos responsáveis também por tudo isso, pois o nosso pensamento, ele influi nessa condição. Aprendemos que a nossa salvação é individual. Sim, somos responsáveis pelos nossos atos, as nossas atitudes, como pela nossa evolução. Aprendemos também quando nós retornamos à pátria espiritual, nos será justamente questionado pela nossa consciência: o que fizeste por ti? Pelo todo, naturalmente, mas pelas tuas obras da tua condição de regeneração. Somos responsáveis, temos o compromisso de melhora, de transformação, né? Ao longo das diferentes vidas a qual já vivenciamos, nos deparamos com as necessárias provas e expiações. É um tema ainda, meus irmãos, ainda surge bastante dúvida. O que é uma prova? O que é uma expiação? Mas como hoje estou aqui na condição de um espírito, né, em busca de evolução no mundo de provas e expiações. Justamente por isso que é de suma importância nós buscarmos o entendimento, o esclarecimento para nos conhecermos, né, como meios de reparação das faltas do passado, cujo enfrentamento e a superação nos permite alcançar o caminho do progresso intelectual e moral, sempre rumo às condições mais meritórias da existência. A nossa existência, somos espíritos eternos. O nosso caminho é evoluir, é seguir moralmente na nossa condição espiritual. E de acordo com Emmanuel, através das obras, a qual nós buscamos sempre como referência, ele nos mostra a diferença entre provas e expiações. Começa por aí, então, essa lição, para entendermos melhor o que é uma prova, o que é uma expiação, como isso ocorre em nossas vidas. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho da edificação espiritual. Claro, o termo a qual ele usou é para nos darmos uma analogia daquele que se mantém estagnado. Faço depois, não é o momento, né? A expiação é a pena imposta a um malfeitor que comete um crime. Ou seja, se nós fizermos algo, né, contrário a essas leis divinas, que não seja justo, que não faça pelo amor, né? E que não pratiques essa caridade que nós vamos ver nos estudos doutrinários, que é justamente estarmos em conformidade com essas leis, né? Expiações referem-se ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência, né, semelhante, que influiu a outro no passado. Tudo que nós fizemos do passado temos que purgar, né? Jesus nos traz: pagarás até o último ceitil. Podemos compensar
essas faltas? Sim, através de bons atos. Podemos sim, através da nossa transformação, da nossa consciência, de um trabalho meritório? Sim, mas eu sou responsável por tudo que eu fiz. Por isso, nós, quando fizemos, como fizemos no passado, quantas vidas nós já passamos aqui? Inúmeras vidas. Nós somos responsáveis por tudo que nós trazemos. As nossas infelicidades que se manifestam aqui nessa vida, as doenças, os momentos a qual passamos, aflições, somos os únicos responsáveis. Podemos mudar? Sim. Podemos minimizar, como nos traz Chico. Podemos transformar, recomeçar e fazer um novo fim. Através do quê? Do agradecimento, da prática no amor, a qual nos traz Jesus, Ele nos mostra que através do conhecimento nós podemos nos libertar, como nos traz no Evangelho de Mateus: conhecereis a verdade vos libertará da nossa ignorância, Quanto mais temos a oportunidade, o desejo, o interesse de buscar através da condição do intelecto, mas não esquecendo da prática moral, nós conseguimos nos melhorarmos. Nós estamos assim dando um passo para a nossa condição regenerativa. Estamos em provas, estamos em expiações, temos muitas coisas ainda a purgar, a cumprir, pois nós o fizemos, a sentença nos foi dada, e temos conhecimento disso, Nós sabemos o quanto temos a responsabilidade de qualquer atitude, qualquer ação que se faz em nossas vidas hoje. Somos os únicos responsáveis. Não existe o acaso na espiritualidade, meus irmãos. Não existe. Nós estudamos isso. Por isso é importante tomarmos o conhecimento, por isso é importante nos conhecer a nós próprios, a sabermos dominar, a domar as nossas más inclinações. Esse é o caminho para nos tornarmos um perfeito cristão, a seguir Jesus como nos traz, nos conhecermos. Provas são obstáculos, testes que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. Hoje nós estamos em provação. Nós estamos aqui buscando o aperfeiçoamento. O fato de aqui estarmos reunidos numa noite de terça-feira, nesse lar de amor, a refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, a buscar o conhecimento, isso nos dá a condição de transformação, de melhora, merecimento. A espiritualidade que nos acompanha, eles nos acompanham atentos, felizes, pois estamos dando um passo no nosso crescimento espiritual. Expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelos espíritos em vidas anteriores. Seja de qualquer forma, Seja de qualquer forma, de que nós o fizemos, fomos injustos ou praticamos inúmeras condições contrárias aos irmãos, a nós próprios, Nós pertencemos para a época em condições inferiores dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Hoje somos responsáveis e trazemos conosco as nossas expiações. E fica marcado em nós, Por isso que é importante sabermos que as provas são testes, a qual temos que passar. Temos conhecimento. E as expiações são, as nossas faltas, o que trazemos junto conosco para que possamos e tenhamos o comprometimento de fazer a lição de casa, para nos prepararmos para a nossa transformação. O enfrentamento das provas e das expiações é mais meritório para o espírito conforme a sua resignação, aceitação. Será que nós estamos aceitando
mesmo conhecedores do estudo a qual temos hoje, né? Se nós aceitarmos de fato, não nos acomodarmos, é diferente de acomodação. Por isso é importante o estudo, sabermos a diferença da aceitação e da acomodação. Aceitação é quando você busca e se permite se transformar. É quando você tem o conhecimento que se você seguir por determinado caminho, isso irá lhe trazer benefícios. A seguir o caminho, como nos traz Jesus. Aquele que me segue jamais permanecerá em trevas. Se eu mantenho a minha mente, o meu controle espiritual, o meu padrão vibracional na luz, no pensamento, na alegria, se eu me disponho a auxiliar a irmãos necessitados, numa campanha fraterna, mas por uma questão de gratidão, satisfação interior, isso me leva a essa transformação. É contada, não que nós façamos disso uma barganha com a espiritualidade. Não, tem que ser prazeroso para ti. É da mesma forma quando você fala de Jesus. Da mesma forma quando você se coloca no evangelho na sua casa, né? E quando você inicia-se a leitura, a compreensão, e isso, né, lhe dá um adiantamento, uma clareza maior do teu compromisso. Começa a vir na tua reminiscência, pois quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma, materialmente como espiritualmente. Passamos a ter o merecimento também daquilo que nós trazemos, lá contido na nossa consciência. E tudo se transforma. Pedis e obtereis, mas não esqueçamos, nem tudo o que eu peço ainda tenho condições de ter, de obter. Mas na medida que eu faça por merecer, terei sim mérito naquilo que eu peço. Para sermos resignados, né? Precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão paciente os sofrimentos da vida. Estamos preparados para isso? Difícil. Mesmo nós que fazemos palestras diárias, evangelho, estudo doutrinário, nós ainda nos pegamos, né, em reclamações. Mas nos desperta a consciência. Puxa, estou buscando, exercitando para agradecer, para aceitar, buscar a compreensão do porquê estou passando por essa condição. É como eu estava falando para a irmã, só que é difícil, mediante a situação de uma catástrofe, como se faz hoje aos nossos irmãos no Sul, você chegar e colocar determinados assuntos. Temos que respeitar, né? Hoje estamos aqui, sim, num ambiente mais favorável, mas quando estamos em dificuldades, quando estamos junto a uma pessoa, um parente, ou nós próprios, com dor, né, hospitalizado, nós temos que ter a consciência do que estou passando. É responsabilidade minha, ou de determinado ser, mas o que posso fazer para auxiliar? Orar. Mudar o teu padrão vibracional para que tudo se transforme ao teu redor. E lhe traga as benesses como a espiritualidade busca constantemente a nos trazer. Quando aqui estamos reunidos na egrégora que se faz nesse momento, a sermos auxiliados pelos espíritos benfeitores que aqui se encontram, né? E mesmo dos irmãos a qual são convidados a participar nessa pleide espiritual, numa preparação para uma própria condição, uma própria vida que se vai fazer na sua reencarnação. Pois assim, se nós aceitarmos com submissão e paciência, iremos alcançar sim. Pois tudo que fizermos com amor, iremos colher também com amor. O sofrimento é o burilamento espiritual. O que seria de nós se nós não tivéssemos, né, essas dificuldades? Ficássemos na acomodação, como já vivenciamos muitas das vezes, permanecendo, né,
estacionados. Hoje somos chamados à transformação, todos nós. O processo de aprimoramento interior que busca a evolução espiritual, o desenvolvimento de virtudes e valores elevados. Muitos de nós nem sabemos das virtudes que nós temos. De vir aqui hoje, nos prepararmos a levar um evangelho, a auxiliarmos numa condição fraterna, o abraço, o conforto. Tudo isso são virtudes. E esse burilamento, essa condição, nos leva a um processo, a nos conhecermos melhores da capacidade que nós temos contidas em nós. É muito importante exercitar a prática no bem, e desenvolver. E através dessa busca, desse esforço, da entrega, você consegue os seus méritos, em satisfação a você mesmo, pelo prazer da tua própria vida. A maior virtude é o agradecer pela tua vida, é o teu amanhecer, é o teu deitar. Isso é de suma importância, estar vivo, reencarnado, Pois, como nos traz o próprio Divaldo, a fila lá fora, no plano espiritual, está imensa. Se nós desencarnarmos agora, teremos que passar por todo um processo para o merecimento de uma próxima reencarnação. Então, por que não fazer agora? Ou por que não nos prepararmos, colher, esse merecimento do nosso propósito? É um trabalho contínuo que envolve autoconhecimento, reflexão, práticas espirituais e busca por nosso espírito. Não esqueçamos, somos os únicos responsáveis por nós próprios, pela nossa evolução, nessa própria condição de estarmos alinhados com a espiritualidade superior e com o próprio Deus. Nas ações corretivas ao nosso orgulho, como colheita dos males que tenhamos plantado ontem, é a resignação o melhor testemunho da nossa compreensão, a melhor prova do nosso amor a Deus. Se nós reconhecermos o quanto ainda temos as nossas faltas, o quanto nós ainda estamos enraigados, nessas condições materialistas, mesmo que momentaneamente, quando nos passa, já estamos reconhecendo. Já é um passo para o aprimoramento da resignação, Aí tudo se melhora, tudo se transforma. Reconhecer o quanto você ainda tem o ímpeto, de acusar, de julgar. Reconhecer, o sábio, ele ouve e faz a sua colocação no momento correto. Isso já é um processo de resignação, de poder ouvir mais, agradecer a Deus, como nos traz, sobre todas as coisas, pela tua vida, pela condição a qual você é colocado. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé. A fé que transforma, que modifica, Pois se nós não tivermos fé em Deus, nós estaremos praticamente desorientados, Como impositivo de prosseguir-se caminhando entre dores e desesperações, sem os arrimos abençoados da crença e da esperança do verbo esperançar. Se nós não agradecermos, não tivermos fé em Deus, qual o caminho que nos espera? As contrariedades, justamente, a ausência de Deus em nossa vida, o vazio, a nos sentirmos só, desamparados. Pois, assim, a dor e o agravo, a angústia, o desespero são vigorosas terapêuticas da vida, para que o enfermo espiritual, inveterado, se preocupe com a cura real e se volte em definitivo para os elevados objetivos da vida maior. E nos traz, quando estamos doentes ou justamente acamados, nos colocamos a refletir. É o momento que buscamos a Deus, é o momento que nos colocamos a orar, Rogando pela nossa transformação. E é nesse momento da dor,
Da angústia, da dificuldade, da nossa tristeza, né? Que nós buscamos como terapia a nossa cura real. Pois assim, nós, pelo menos naquele momento, nós reconhecemos o quanto somos frágeis, o quanto dependemos da própria condição espiritual para a nossa transformação. E dependemos também uns dos outros. Ninguém vive só nesse mundo, né? Mesmo no mundo espiritual, ninguém vive só. Nós somos uma coletividade. O meu pensamento se une com todos, e assim o faz. Mas a tua cura depende de ti. Por isso que é importante você acreditar, manter-se na tua harmonia interior, a manter os teus chakras, os teus centros de força em harmonia, harmonizados, né? Agradecer, mesmo diante das dificuldades mais difíceis, irá lhe trazer a cura. Somos abençoados por Deus, temos a própria condição de nos auxiliarmos, sempre inspirado pela espiritualidade, mas nós temos. Os maiores recursos que dispomos para enfrentarmos as provas e expiações é a resignação, é a aceitação, a nossa transformação, o autoconhecimento e a fé na justiça em Deus. Acreditar, meus irmãos, mas acreditar veemente, né? Que Deus é o nosso universo, é a nossa vida, é o que nos traz. Nada ocorre por acaso. Assim, precisamos refletir sobre os processos dolorosos que nos surgem ao longo da vida. Não é simplesmente uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou algo que nos incomode. Claro, é incômodo, ou algo que possa também nos trazer um pouco mais de sofrimento, mas agradeça, entenda o processo da vida. Estamos encarnados, estamos vivos, estamos acolhidos sobre um teto. Temos a nossa família, por mais difícil que seja o relacionamento, pois aprendemos que ninguém entra ou participa no seu projeto reencarnatório de família que não seja pertencente à tua condição evolutiva. É a maior verdade. Teremos lá os nossos irmãos simpáticos como os nossos desafetos. E assim nós aprendemos, assim nós nos colocamos. Nada ocorre por acaso, precisamos refletir, né? Pois confrontar as nossas fraquezas morais, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, sempre consciente de que seu enfrentamento se afina às nossas necessidades evolutivas. Ou seja, então tudo que eu passo é destinado unicamente a mim mesmo, né? Há um ditado que Deus não coloca peso a mais em ombros que não possam carregar. É a maior verdade. Mas, se você se propõe, dentro do estudo doutrinário, da sua projeção espiritual, aí sim, tudo conforme o seu adiantamento vai se fazendo, para que você possa purgar, eliminar, mas desde que tenha essa resignação, essa aceitação, compreensão, no entendimento, na reflexão diária da tua vida. Aprendemos, né, que as nossas necessidades evolutivas, as possibilidades de crescimento para merecermos acesso aos mundos mais felizes. E nós já refletimos falando provas e expiações. Nos deu uma breve reflexão do que é a prova, do que é expiações. Então, nos é dada a própria condição daquilo que nós trazemos. Não nos foi imposto nada. Só temos que seguir, cumprir uma parte nessa vida, do mínimo, do máximo, daquilo que foi estabelecido, a qual nós temos conhecimento. Ninguém nos impôs nada. Se hoje aqui estamos, mediante as dificuldades, as dores, as doenças, né? Tudo o que se faz, temos conhecimento. Podemos mudar? Sim, mas
mediante a resignação, a aceitação. Melhor se faz quando temos o conhecimento, quando estudamos, quando praticamos. O Evangelho, meus irmãos, a doutrina espírita cristã, ela é prática. Ela nos foi dada através da compilação de Kardec, mas pelo acompanhamento do Espírito de Verdade, Jesus, e dos Espíritos benfeitores, dessa pleide de Espíritos que colaboraram a nos trazer uma melhor compreensão do qual o nosso real papel. Já foi dito há mais de 2000 anos atrás, mas para o determinado momento, como nos traz os apóstolos que estavam mais preparados a sair a semear o Evangelho do Cristo, hoje nos trouxe através dessa própria condição, dessa renovação que se faz da boa nova do Evangelho, essa terceira, que nos traz, nos dá a condição de sairmos nós, através do estudo, a semear, a levar através da oratória, através dos exemplos, das orientações, baseada na verdade do Jesus, a orientação, a semear o Evangelho de Jesus, a nos trazer conforto. É uma doutrina consoladora, ela nos dá o consolo, mas também nos dá a condição de conhecer a verdade, para nos libertar, como nos traz Jesus. Qual o caminho a seguir? É fácil. O que faria Jesus? Ou, Senhor, o que queres que eu faça? Nós sabemos, nós temos o conhecimento. É sermos verdadeiramente cristãos, sermos benevolentes, sermos indulgentes e perdoar. Prática na caridade. É a prática. Tudo se faz na prática. Hoje, mais do que nunca, temos o compromisso, o comprometimento para o nosso merecimento, alçarmos mundos felizes. Nós aqui estamos hoje em provas e expiações. Almejamos, desejamos a regeneração de algo, num padrão vibracional melhor, aonde o bem, prevalece. Somos merecedores? Temos consciência, temos a resposta, cada um de nós. De que forma hoje eu vivo? De que forma hoje eu pratico a minha condição moral? Simplesmente dentro de um ambiente, como se faz nessa casa, ou lá, no meu íntimo, comigo mesmo, com os meus familiares, com os meus amigos, no meu meio social, como eu me comporto? É a sua maior transformação, o seu desafio, a tua aceitação, é reconhecer essa bondade inata que se encontra dentro de ti. Jesus nos traz, o reino de Deus se encontra dentro de cada um de vós. Se nós temos dentro de cada um de nós o reino de Deus, se somos filhos desse Deus, temos Jesus como nosso mestre, o nosso guia, a nos acompanhar, que é através da pleide de espíritos superiores, que nos estão sempre dando a assistência, a orientação. O que nos falta? É a nossa melhora, a nossa transformação, poder vibrar num padrão melhor para que eles tenham acesso e nos oriente, nos intuam, A consciência nos desperta. Somos justos, Somos amorosos? Praticamos a caridade, entendendo da indulgência, da benevolência, perdoamos. Isso, meus irmãos, é intransferível, imutável, não muda. Levaremos conosco a nossa consciência para a continuidade em nossa vida. Ou seja, o que somos, levaremos, não o que temos. Então busquemos agora essa transformação. Já sabemos que as provas é o que nos dá a condição de transformação. Sabemos que as expiações são nossas faltas, são os nossos débitos de passado. Vamos então melhorar, purgar, vamos transformar com atos de amor, Vamos reconhecer em nós
que temos a capacidade dessa transformação. Isso chama-se regeneração. A regeneração do orbe, ela está sendo feita, sim, como comentada nos próprios estudos, mas inicia-se por nós. Como irei participar num padrão vibracional de um planeta de regeneração se eu propriamente não estou nessa mesma condição? Preciso primeiramente me regenerar, preciso me transformar, me resignar, né? Como se diz, transformar. Buscar através da condição do amai-vos, instruí-vos, manter-se dentro de uma condição de moralidade, a ter por você gratidão. Amem-se como nos traz Jesus, amai-vos, né? Pois quando você se ama, você tem essa própria condição desse amor inato a Deus, a Jesus, a própria espiritualidade, ao teu próximo, estás em conformidade, estás em preparação para a tua evolução, pela própria sua regeneração. Irmãos, é uma lição breve, mas de reflexão, pois nós buscamos sim os estudos doutrinários, mas é para cada um de nós a nossa missão, a salvação é individual, nós aprendemos inúmeras obras, se pesquisarmos, inúmeras, busquei uma das, né, pelo contexto da qual me propus a falar, mas se buscarmos fielmente, temos inúmeros assuntos dentro do próprio Evangelho, nos 28 capítulos, nas obras da codificação, e veremos que temos respostas para tudo, para nos conhecermos, para desbravarmos a nossa própria consciência. Somos espíritos, não esqueçam, como nos traz Divaldo, somos consciência espiritual. É o momento a qual nós estamos vivenciando na carne, mas o nosso processo, a nossa trajetória é a própria evolução. É chegarmos, né, a espíritos felizes, como nos traz o texto. Vamos agradecer, vamos nos doar, mas para que tenhamos a satisfação no nosso ser, de estarmos bem conosco mesmo. Como nos traz Jesus, todos nós temos a capacidade de fazer igual ou melhor, basta acreditar. Amai-vos, instruí-vos. Esta é a lição, o próprio Evangelho de Jesus. Muito obrigado.